Olá, boa tarde, boa tarde. Tão bom pra mim, quem me ama. Boa tarde, boa tarde. Vou deixar o TikTok entregar um pouquinho mais a live. Meu coração aumenta minha fé. Boa tarde, Thalita. É Thalita, né? Vamos ver se eu não tô falando besteira. A paz do Senhor, tudo bem? Ah, lembrei! Fiquei com medo de estar falando o nome errado. Ai, gente, peraí que tá com filtro esse negócio aqui. Nada é impossível. Porque agora acho que eu não sei mexer nisso aqui. Ah, peraí. Acho que é aqui. Pronto. Boa tarde, Matheus. A paz do Senhor. Boa tarde, Isabela. Paz. Boa tarde, Leonor. Seja bem-vinda. Tudo é possível. Boa tarde, exclusiva. Seja bem-vinda. Paz. Boa tarde, boa tarde. Isso aqui. Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tudo é possível. Boa tarde, boa tarde. Então vamos começar, pessoal. Deixa eu ver quem é que tá falando aqui comigo. Zé, que moça, me ajuda, minha esposa está com depressão, como posso conduzir? Zé, que já passei por isso, já tive depressão. Primeira coisa que eu posso te falar é busca ajuda médica. Essa é a primeira coisa. Não sei se ela aceita, né? Se ela concorda em buscar ajuda médica, mas esse é o primeiro passo.
tá? Ela ter o seu apoio, ter o apoio de outras pessoas na família, se for o caso, é extremamente importante. Porém, sem tratamento médico, sem acompanhamento psicológico, é muito difícil sair disso, tá? Te falo como uma pessoa que já passou por isso 2 vezes. Eu tive depressão pós-parto, quando minha filha nasceu. E alguns anos depois eu tive depressão novamente por alguns problemas que eu tava passando, alguns problemas pessoais que eu tava passando. E assim, a gente precisa buscar atendimento médico, tá? Fazer terapia, consulta com psiquiatra. Se for o caso, fazer uso da medicação. A gente tem que encarar a depressão como qualquer outra doença, tá? Então, se você tiver com a garganta infeccionada, você vai tomar um antibiótico. Se você for diabético, você vai tomar insulina. E a depressão nada mais é do que uma doença como outra qualquer. Então, assim como a diabetes atinge o pâncreas, como a infecção de garganta atinge a garganta, a depressão é uma doença que atinge o cérebro, tá? E precisa tratar com medicação. Acho que os desvelanfanina de 100 mg resolve nada. Quem acha que não resolve nada? Ela tá com essa sensação? O Zé, que precisa ver quanto tempo faz que ela tá tomando essa medicação, tá? Porque os medicamentos antidepressivos, eles não têm um efeito imediato. Eles levam ali de 20 a 30 dias para começar a fazer efeito. E às vezes a primeira dose que o médico receita não é suficiente. Às vezes precisa ir ajustando a dose algumas vezes até chegar no resultado esperado, no efeito esperado, tá? A última vez que eu tive, eu levei, se eu não me engano, 6 meses para ajustar a dose, para chegar na dose ideal que me estabilizou, tá? E aí eu fiz o tratamento por todo o período que o médico pediu e só parei de tomar a medicação quando o médico me autorizou. Isso é outra coisa que é muito importante, tá bem? Não pode parar a medicação por conta. Se para por conta, os efeitos, né, os sintomas voltam ainda mais fortes, tá bem? Gilmara, ore por mim também, estou com crise de ansiedade. Gilmara, te entendo mesmo. Eu também tratei de ansiedade patológica, né? E foi nessa mesma época, com medicação também. Mas, Gilmara, se você já estiver fazendo acompanhamento médico, tudo bonitinho, pratica uma atividade física e evita ficar no celular, tá? Isso aqui, a tela do celular, deixa a gente mais ansioso ainda. A quantidade de estímulos que a gente recebe quando a gente tá nas redes sociais nos deixa mais ansiosos ainda. E pratica alguma atividade física, nem que seja uma caminhadinha, viu, Gilmara? Uma caminhada, 30 minutinhos todos os dias. Você vai ver como você vai sentir uma melhora bem rápida. Tá bem? O que dizer? Nós te desejamos outra vez. Então vamos começar, pessoal, enquanto o TikTok vai entregando a live para mais pessoas. Quem puder curtir a live, deixar comentário aqui para mim, isso ajuda o TikTok a entregar para mais pessoas. E hoje a gente tem um tema muito importante. Seria muito bom que nós tivéssemos muitas pessoas aqui assistindo, tá bem? Para quem ainda não me acompanha, prazer, meu nome é Carol. Eu sou uma terapeuta de casais em formação, então eu ainda não estou atendendo, mas como eu tenho adquirido muito conteúdo, muito conhecimento e eu já passei por esse processo de deserto no casamento, né? Eu passei por um processo de separação e Deus restaurou meu casamento, então Deus tem me usado para falar aqui com vocês, amém? Então, sejam muito bem-vindos, já me sigam aqui para não perder os conteúdos e as nossas lives são todas as terças e quintas-feiras à 1h da tarde. Em breve nós teremos um canal no YouTube onde eu vou deixar todas as lives feitas aqui salvas lá para vocês poderem assistir de novo quando vocês perderem alguma. E vamos começar? Hoje eu quero falar sobre o deserto. Eu não sei se quem tá aqui me assistindo tá passando por algum problema no casamento,
talvez não seja uma separação de fato, mas esteja passando por um momento difícil. E hoje é com vocês que eu quero falar. Antes de mais nada, vamos entregar essa live ao Senhor, para que Ele possa falar ao nosso coração nessa tarde. Senhor Jesus, eu me prostro diante de Ti neste momento, Pai. Entrego a minha vida a Ti, Senhor, para que o Senhor possa falar através de mim, Pai. Que o Senhor use a minha boca para colocar aqui as palavras que o Senhor deseja entregar. E que através da minha vida o Senhor possa alcançar tantas famílias, tantos casais e tantas pessoas. Pai, envia o Teu Espírito Santo para que Ele nos dê discernimento e sabedoria, para que nós possamos compreender e entender e aplicar todas as palavras que o Senhor vai liberar aqui hoje para nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, então, quem estiver aqui comigo, e vamos começar? Bom, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre o deserto, né? Aqui, mais especificamente, nós estamos falando do deserto no casamento, certo? Mas o deserto, ele pode ser muitas coisas na nossa vida, né? Pode ser uma separação, pode ser a perda de alguém, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um momento de dificuldade dentro do teu casamento. Talvez o seu parceiro ou sua parceira ainda esteja em casa, mas vocês estejam passando por um momento de crise, onde vocês não conseguem conversar, onde vocês se sentem sozinhos dentro da própria casa. O deserto pode ser tudo isso. E quando a gente fala de deserto, a gente precisa entender que quando nós estamos em um deserto, é porque Deus nos convidou para estar lá. Deus nos conduziu para estar lá, né? E por que Deus nos leva para o deserto? É para nos castigar? É para nos punir? Não. O Senhor nos coloca no deserto para nos encontrar lá. Para que lá o Senhor fale ao nosso coração. É isso que é o deserto, né? Então, o deserto, ele é um espaço entre o que terminou e o que ainda vai começar. É um espaço entre a dor e o milagre. A paz, Valzinha, seja bem-vinda! Fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui de volta, viu? Muito obrigada pela presença. Então, quando a gente fala de deserto, a gente precisa lembrar que em toda a Bíblia, Deus fala de deserto várias e várias vezes. E todas as vezes que Deus fala de deserto na Bíblia, Ele está falando exatamente disso, de um período, de um processo, pelo qual aquele povo, aquela pessoa precisava passar. Então, talvez vocês estejam aqui hoje tristes, desanimados, com o coração ferido. Mas o deserto onde você está é exatamente onde você precisava estar agora. A paz, Grazi, seja bem-vinda. O deserto onde você está agora, ele é exatamente onde você precisava estar. Tá? O deserto, ele não é castigo. O deserto, ele não é abandono. Ele é um chamado. E ele nos chama para esse lugar para falar conosco. Então, hoje, eu trouxe aqui para nós o texto de Oséias, tá? Para quem tiver a Bíblia ou para quem estiver anotando, inclusive quem for as primeiras vezes que estiver aqui na live, eu sempre falo pro pessoal: anotem, tragam papel e caneta, porque pode ser que Deus fale ao teu coração algo que você queira lembrar depois. Então, anotem. E às vezes eu trago umas tarefinhas práticas também, então tenham papel e caneta, tá bem? A paz do Senhor, Eli, seja bem-vindo. Irã, muito obrigada, seja bem-vindo, a paz. Então, no texto de Oséias, capítulo 2, versículo 14, Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então aqui,
Deus estava levando Israel ao deserto após a infidelidade. E ele fala aqui que ele está levando Israel para o deserto para falar com Israel, para falar ao seu coração. Então, se a gente olhar com calma para esse versículo, a gente percebe que Deus não está sendo ruim, não está castigando. Ele está falando com doçura. Ele diz, eu a atrairei. Então, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos passando por esse processo, é Deus que nos atraiu. Deus que nos permitiu estar aqui. E por quê que Deus nos permite estar no deserto? A gente ainda vai falar sobre isso, tá? Então, eu preciso primeiramente que vocês entendam isso. Que o deserto, ele não é um castigo. Ele é um convite. O deserto é Deus nos convidando a um tempo a sós, sem mais ninguém, sem mais nada, onde nós estamos despidos de nós mesmos, para que Ele possa falar ao nosso coração. E a palavra deserto em hebraico vem da palavra midbar, que vem da palavra dabar, que significa palavra. Então, toda vez que a gente vê a simbologia do deserto dentro da Bíblia, é sobre a palavra de Deus. O deserto é literalmente um lugar onde Deus fala. Um lugar onde Ele nos leva para falar conosco. Então, não é o fim. É um lugar onde Deus quer ter um encontro verdadeiro com você. Nós sabemos que na correria do dia a dia, entre 1001 tarefas, a gente raramente tem tempo para falar com o Senhor. E quando a gente se vê perdido em meio a tudo isso, Deus precisa chamar a nossa atenção de alguma maneira. Eu já falei aqui em outras lives, vou falar de novo. Se você está aqui, mais uma vez você vai receber essa palavra de novo. Se você está no deserto, é porque Deus te escolheu. Chegou o seu momento. Ele falou, não quero esperar mais. Eu quero ela agora. Eu quero ele agora. Mas já que ele não tá me ouvindo, eu vou chamar a atenção dele. Eu vou trazer ele para um lugar só nosso, que é o deserto. Então, como eu falei, toda vez que a gente olha no deserto, dentro da Bíblia, ele vem antes de uma promessa. Sempre. Então, Moisés ficou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Lembram da passagem de Moisés quando ele abre o mar? 40 anos ele ficou no deserto antes de libertar o povo. Israel caminhou 40 anos antes de chegar na Terra Prometida. E Jesus foi levado ao deserto antes de passar pelo mistério da crucificação. Então vejam que em todos esses momentos, em todas essas passagens, tinha algo muito grandioso para acontecer ali adiante. Mas primeiro precisava haver o preparo. Precisava haver esse encontro verdadeiro com o Senhor. E é por isso que Ele nos coloca no deserto, que Ele nos atrai para o deserto, que Ele nos permite estar aqui. Amém? Então, o que Deus faz ali no deserto? Exatamente isso que eu acabei de falar, Ele tira todo o excesso. Quando a gente está no deserto, a gente se vê num momento onde nada mais importa. A gente se vê num momento onde parece que nós não temos mais nada. Parece que nós perdemos tudo. Parece que é o fim. Então, na verdade, o deserto ele é um espaço de morte e de renascimento. Tá? Quando a gente vai para o deserto, Deus está nos tirando do meio da multidão para falar só conosco. Só o nosso coração. Boa tarde, Paula. Paz, seja bem-vindo de volta. Muito feliz de te ver aqui.
Então, quando a gente está no deserto, é um espaço que é só nosso. Ninguém pode passar pelo deserto por nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós vivermos ali no deserto, somos nós quem temos que viver. Assim como o milagre que vier depois do deserto é só nosso. Ninguém vai viver por nós. É um espaço onde Deus prepara apenas para nós. Para nos tirar das distrações, desse barulho, desse excesso de informação que a gente tem no mundo de hoje. E ali é um espaço entre a queda e a promessa. É isso, Paulo disse, é sobre isso. Esse deserto estou tendo uma experiência com o Espírito Santo como nunca tive. É exatamente sobre isso, Paulo. O que tem preparado para o deserto é um tempo que a gente nunca viveu. É de experiências onde nós nunca vivemos. E sim, é doloroso. É doloroso. É um tempo de solidão, de silêncio extremo. E é engraçado porque quando eu tava passando pelo meu deserto, no começo, até a gente entender o propósito do deserto, e é como eu sempre falo pra vocês, eu tenho vindo falar sobre isso aqui, eu tenho feito questão de falar sobre isso aqui, porque quando eu estava passando pelo deserto, eu não tinha informação, eu não sabia onde buscar informação sobre isso, né? E é engraçado porque no começo, antes de eu entrar no deserto de fato, eu ficava buscando falar para as pessoas sobre o meu problema. Eu precisava da validação de alguém, eu precisava falar com alguém, eu precisava estar o tempo todo falando com alguém sobre o meu problema. E quando você entra no deserto de verdade, você entende o porquê que você está passando por aquilo ali. Porque ninguém vai poder viver por você aquilo que você precisa viver, então não adianta você falar com as pessoas. E geralmente as pessoas de fora, como elas não estão passando por um processo desse, elas nem imaginam do que se trata, elas não entendem a dimensão daquilo que você está vivendo. E muitas vezes elas vão acabar mais atrapalhando do que ajudando. É claro, se você tiver a oportunidade de ter um líder espiritual, alguém que partilhe da mesma fé, que tenha os mesmos princípios que você, para que você não ouça, não, é importante. Mas se você não tiver essa pessoa, é melhor que você não tenha ninguém. Do que você ter alguém que vai te aconselhar totalmente o oposto do que você precisa naquele momento. Do que você ter pessoas que não vão ter palavras do Senhor para liberar sobre a tua vida nesse momento. Grazi, quando a gente fala do Senhor, eu tava assistindo um vídeo essa semana falando exatamente sobre isso. A gente tá numa era de... acho que a palavra é religiosidade, né? Onde a gente acha que falar com o Senhor e ouvir com o Senhor tem que vir acompanhado de uma sensação. E nem sempre vai ter uma sensação. É por isso que muitas vezes a gente acha que Deus não tá falando conosco. Eu tô falando com o Senhor, mas Ele não tá falando comigo. E às vezes não é isso. É porque nem sempre nós vamos sentir. Estar com o Senhor, caminhar com o Senhor, fala muito mais sobre obediência do que sobre sentimento. É sobre você ter a fé, ter a certeza de que, ok, eu estou caminhando de acordo com aquilo que o Senhor espera de mim. E conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais sensível ao Senhor, à palavra, ao Espírito Santo. E nem sempre a gente vai sentir, mas a gente começa a entender que Deus está falando conosco de alguma forma. Às vezes pelo simples fato de você estar se sentindo mais calma. Olha, de repente eu fiquei tão tranquila, tão despreocupada. Isso é a paz do Senhor, é a paz do Espírito. Porém, vai ter momentos onde o Senhor não vai falar conosco. Ele vai ter momentos de silêncio. O que não significa que Ele não está nos ouvindo, que Ele não está trabalhando. Paulo, eu não consigo dormir direito, me alimentar direito e sempre chorando, lembrando das minhas falhas.
Paulo, se arrepender é maravilhoso. Faz parte do processo a gente se arrepender das nossas falhas. Mas, a partir do momento que você pede perdão a Deus por essas falhas e você tem a certeza de que Ele te perdoou, porque nós temos essa certeza, porque Jesus morreu na cruz por nós para isso, para nos perdoar e nos livrar dos nossos pecados, já não vale mais, já não faz mais sentido você viver em função dessas falhas, tá? Foi um erro, você cometeu, se arrependeu, Jesus te perdoou, talvez agora você esteja vivendo as consequências dessa falha. E eu sei que isso é um processo doloroso, mas ficar revivendo essas falhas e se culpando dessas falhas é errado, porque você tá inutilizando o que Deus fez, o que Jesus fez na cruz. Porque se Jesus morreu por nós na cruz para nos livrar dos nossos pecados, então eu já sou perdoada a partir do momento que eu me arrependi e aceitei que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Se eu fico revivendo as minhas falhas, é como se eu não acreditasse nisso de fato, tá? Então descansa. Descansa. Jesus já te perdoou pelas suas falhas. E agora se permita passar por esse processo. E assim, Paulo, como eu tava falando aqui um pouquinho mais cedo pro irmão que tava falando que a esposa tava com depressão, se você sentir que esses sentimentos estão te afetando muito, talvez seja interessante você buscar uma ajuda médica também, tá? Porque pode acontecer de nós entrarmos em um estado depressivo nesse processo de deserto, tá? Isso é muito comum, porque é um processo muito doloroso. Então não é porque você tá buscando a Deus que você não vai buscar a medicina dos homens, tá? Se você sentir que isso está sendo preciso, que está sendo necessário, busque ajuda. Isso é extremamente importante. Até porque quando nós estamos em um processo depressivo, a nossa mente ela fica toda bagunçada. A gente não consegue assimilar tudo o que está acontecendo. Então isso pode até atrapalhar o seu processo espiritual, tá bom? A saúde física, emocional, ela tem que andar junto com a saúde espiritual. Uma não é mais importante que a outra, elas se complementam. Tá bem? A Thalita diz, fico na dúvida se o senhor quer esse casamento pra mim. Thalita, o seu casamento, ele foi uma decisão. Você decidiu se casar, certo? E o senhor abençoou. E aquilo que Deus une, ninguém separa. Então não existe assim, o senhor não quer esse casamento para mim. Não, isso não tem. O senhor sempre quer os casamentos, salvo raras exceções, onde temos violência física, tudo aquilo que a gente já sabe, tá? Agora, um casamento tá sendo muito difícil, se não tem violência, o senhor sempre vai optar pelo casamento, tá? O divórcio para o senhor não é uma opção. Ele liberou essa opção em algumas determinadas situações pela dureza do coração do homem, não porque isso seja do agrado dele, tá? Agora, o que pode acontecer é do seu processo ser mais demorado, tá? Houve traição, violência não. Então é isso, Thalita. Se houve traição, foi uma falha, vocês têm que buscar perdão e a restauração. E aí eu te digo, é totalmente possível. Tá bem? É totalmente possível. Mas é um trabalhar muito grande do Senhor no teu coração. Ok? A Sandra disse, me ajuda em oração. Meu esposo toma cerveja todos os dias. Amém, Sandra. Pode deixar que eu vou colocar seu nome em oração sim, tá? Eu tenho até meu caderno aqui, já vou anotar já. De minha caneta. Sandra. E se o seu esposo aceitar, Sandra, também é uma opção buscar ajuda médica, tá bem? Amém, Jéssica, eu creio. Gente, eu vivi a restauração do casamento, então quem perguntar pra mim se Deus restaura, eu vou sempre dizer que sim, que eu creio na restauração dos casamentos, sim. Independente da situação, de quanto tempo faz que vocês estão separados. Amém? Então vamos voltar aqui. Como eu disse, o deserto ele é um lugar de morte e renascimento,
onde Deus vai nos tirar do meio de tudo para revelar a essência dele em nós. E tudo que for pequeno, mas que possa impedir a promessa, vai morrer no deserto. Então, se você tem uma dependência emocional do teu parceiro, da tua parceira, vai morrer no deserto. Se você tem uma necessidade de controle, vai morrer no deserto. Se você é uma pessoa orgulhosa, esse orgulho vai morrer no deserto. Se você é uma pessoa que se preocupa demais com a tua imagem pessoal, você vai morrer no deserto. Se você acha que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém, que você não precisa do teu marido, da tua esposa para viver, isso vai morrer no deserto. No deserto, Deus desmonta todas as coisas. Todas. Porque antes de Deus restaurar a nossa aparência física, o nosso corpo físico, nos restaurar por fora, Ele precisa nos reconstruir por dentro. E eu já falei isso aqui também em outras lives, gente. A gente precisa entender que quando um casamento chega a esse ponto de ter traição ou de ter um rompimento, uma separação, não é por uma coisa grande, é por infinitas coisas pequenininhas que foram acontecendo ao longo do tempo. Coisas pequenas que nós fomos negligenciando. Jéssica, eu posso contar, no final, se sobrar um tempinho, eu conto um pouquinho mais da minha história, mas se não, me acompanha aqui nas lives de terça e quinta, que eu tô sempre contando um pouquinho da minha história, tá? O pessoal que tá aqui já ouviu eu falar um pouquinho sobre isso. Thalita, e eu não duvido que o cigarro e o álcool tragam alívio pra ele, um alívio momentâneo. A gente sabe que é verdade, porque essas substâncias, elas aliviam o sistema nervoso, tá? Mas ele precisa buscar ajuda, até para ele encontrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro alívio, que a gente sabe que só tá em Jesus. Mas não é com palavras que você vai conseguir isso, Thalita. A gente já sabe que quem convence é o Espírito Santo. Amém? Obrigada, Jéssica. Fica de olho sim. Depois, se você quiser, na hora que acabar a live, me chama no chat aqui do TikTok. A gente tem um grupo no WhatsApp. Eu sempre mando informações por lá. Hoje eu conversei um pouquinho com o pessoal lá sobre uns livros que eu vou disponibilizar. Tá bem? Então, a gente precisa entender que quando a gente quer encontrar a luz, a gente precisa olhar para aquilo que é sombra em nós. Então, quando a gente está passando por esse deserto, a gente tem a oportunidade de olhar para as nossas falhas. Quantos de vocês aqui já me falaram isso? Desde que aconteceu a separação, eu comecei a ver onde eu errava, onde eu precisava melhorar. E é isso. A gente precisa olhar para aquilo que há de ruim em nós. Precisa olhar para as nossas sombras, para que a gente possa quebrar isso, sair disso. É isso, Paulo. Paulo disse, hoje eu entendo onde eu errei tanto. É isso. E muitas vezes a gente só vai conseguir enxergar isso quando a gente está passando por esse processo. Porque enquanto a gente está confortável, é muito difícil a gente conseguir enxergar essas coisas. Então, quando a gente tá no deserto, tudo aquilo que a gente tentava esconder, que a gente jogava pra baixo do tapete, ou que a gente não dava importância no dia a dia, porque a gente falava assim, não é nada. Quando a gente tá no deserto, Deus traz à tona. Deus traz à tona. Só que aí é aquilo que eu acabei de falar pro Paulo. Deus não traz isso à tona pra nos humilhar. Deus traz isso à tona pra nos libertar. A gente só consegue tratar uma doença quando a gente descobre ela. E quando a gente fala do nosso espírito, é assim também, das nossas falhas como humanos. Boa tarde, Kaline, seja bem-vinda, paz do Senhor. É isso, Paulo. Uma vez o meu marido me disse essa frase.
Ele falou assim, Cá, você já reparou que quando a gente tem um problema muito grande, a gente se une para resolver esse problema? Não são os problemas grandes que nos separam, são os problemas pequenos. São as pequenas coisas que nos afastam. E a gente vai deixando essas coisinhas pequenas irem entrando no meio de nós dois. Só que de pouquinho em pouquinho elas vão criando barreiras enormes entre o casal. Então, quando a gente tá ali no deserto, a gente faz exatamente isso. A gente começa a olhar para aquilo que estava doente em nós, doente no nosso relacionamento. E a partir disso, a gente consegue buscar a cura. Porque, como eu falei, a gente só consegue tratar uma doença se a gente souber que a gente tem ela. Então, quando a gente está no deserto, que a gente para de dar importância para todas as outras coisas extremamente importantes do dia a dia, é como se tudo ficasse em silêncio. É realmente um deserto. Se você olhar para o momento da sua vida, você vai ver que é realmente como um deserto. De repente você se vê sozinho, você se vê no total silêncio, totalmente incompreendido, como se ninguém te ouvisse. As coisas que as pessoas te falam não fazem sentido. É realmente um deserto. E como eu falei aqui mais cedo, o deserto, ele tem um nome para cada pessoa, de acordo com aquilo que você está passando nessa fase da tua vida. Então, o seu deserto pode ser separação, o seu deserto pode ser divórcio, o seu deserto pode ser rejeição, o seu deserto pode ser solidão, pode ser frieza espiritual, pode ser frieza emocional, pode ser silêncio. Cada um tem um nome para o seu deserto. O deserto do meu marido foi separação. Eu pedi para ele sair de casa. O meu deserto foi silêncio, foi frieza, foi rejeição. Eu via nós dois nos afastando, estando dentro da mesma casa. E o que é mais incrível disso é que atitudes tão pequenas que eu passei a ter fizeram uma diferença tão grande em tão pouco tempo. Só que eu só consegui entender a diferença, a importância dessas coisas pequenas quando Deus tratou meu coração. Quando o Senhor falou no meu coração, filha, por que você quer mandar em tudo? Por que você quer ter razão de tudo? E tudo é tudo, gente. Quando eu falo tudo, é tudo. Um jeito que ele lavava uma louça, um jeito que ele fazia uma comida. E aí Deus começou a falar pra mim, por que você tá sendo tão ingrata? O seu marido faz as coisas por você, ao invés de você reconhecer o que ele fez e agradecer, você reclama porque ele não fez do jeito que você queria que fizesse. Então as coisas só começaram a mudar de fato quando eu deixei Deus falar no meu coração. E aí, Grazi, é o que eu te falei mais cedo, às vezes a gente acha que Deus vai falar conosco, que a gente vai sentir, que vai ser uma coisa muito grandiosa, e não é. São coisas pequenas. E por serem coisas pequenas, às vezes a gente não ouve, às vezes a gente não percebe, a gente não tá atenta. A gente tá... Infelizmente, isso é consequência desse mundo que a gente vive hoje em dia também, de redes sociais, que é aqui, ó, dopamina. Todo mundo aqui sabe o que é dopamina? Coloca aqui pra mim no chat. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários da Kaline.
da Jéssica. A Jéssica tá dizendo, ele está me tratando muito mal em casa depois que eu voltei, fala que fui eu que causei tudo. Jéssica, ele ainda não te perdoou, ele ainda tá chateado. E eu não sei qual é a história de vocês, mas dependendo do que aconteceu, concorda que ele, entre aspas, muito entre aspas, tem razão? Não digo que ele tenha razão, mas que a gente compreende que ele está chateado. E isso vai levar um tempo pra passar. Agora você vai ter que ser mais paciente ainda, Jéssica. Amar mais ainda, se doar mais ainda, servir mais ainda. A Kaline, eu coloquei um ponto final, já não dava mais certo, mas amo ele. Doeu em mim, mas me abalou muito. Ele me abalou psicológico, mas sei que se for de Deus ele vai mudar. Ele vai ver quais os pontos que eu estava errado. Tô mudando. Amo ele, mas a insegurança dele me deixou, só Deus sabe. E preferi seguir. É isso, Kaline. O que você pode fazer agora é a sua parte. É olhar pra você, cuidar de você no sentido de onde eu preciso melhorar. E melhorar. E mais uma vez, não melhorar por ele. Melhorar porque é o que Deus espera de você. Amém? Gente, dopamina. Questiono porque eu quero ele de volta e me dá tratamento de silêncio há 3 meses. Ele tá te castigando, Jéssica. E sabe como você vai responder? Amando. Amando muito ele. Amando ele de todo o teu coração. Sendo a melhor esposa que você puder. Sendo a esposa que Jesus espera que você seja, mas não é por ele. Não é por ele, Jéssica, que você vai fazer isso. Você vai fazer isso pra Jesus. Cada vez que você for fazer a comida dele, você vai falar assim, Senhor, eu tô fazendo essa comida como se fosse para o Senhor. Cada vez que você for pôr o prato dele, Senhor, eu tô pondo esse prato como se eu estivesse pondo para o Senhor. Mas vocês ainda têm contato, Jéssica? Você vai servir como você puder. Tá. Você vai buscar essa restauração sua, em Cristo, e não pensando no teu casamento. Você vai buscar essa restauração pensando que é o que Cristo espera de você. Pronto, vocês têm um ponto de conexão pro resto da tua vida. Só que você vai ter que entender isso, Jéssica. Que não adianta você fazer pelo teu casamento, não adianta você fazer pela tua filha, não adianta você fazer por você. Você tem que fazer por Jesus. Porque é o que Jesus espera de você. É aos poucos, gente. As coisas não acontecem do dia pra noite. É um copo que vai pingando gotinha, 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 até que ele transborda. Por Jesus, Jéssica. Não por você, tá? Não faça por você. Faça pela sua comunhão com Cristo. Para que vocês estejam tão próximos quando vocês nunca estiveram. Que você tenha uma verdadeira comunhão com Ele. Amém? Então, quando a gente vai pro deserto, Deus não nos coloca lá para nos matar. Ele coloca lá para nos reposicionar. Porque Ele quer que a gente pare de viver uma vida apoiada em muletas. Deus quer que a gente pare de viver uma vida onde eu preciso ser amada para amar. Deus quer que eu pare de viver uma vida onde eu preciso entender tudo para confiar. Eu mandaria, Thalita. Eu mandaria mensagem, sim. Deus quer que a gente pare de viver uma vida onde o centro é o nosso marido, onde o centro é o nosso filho, onde o centro é o nosso trabalho, onde o centro somos nós. Deus quer que nós vivamos uma vida onde Ele é o centro. E é por isso que Ele nos coloca no deserto. Gente, parece que o Senhor me dá os louvores no momento. Ele quer que nós queimemos nossas carroças.
É pra gente não ter mais nada, só Ele, só confiar nele. Todos os dias eu me pergunto, se Deus me tirasse tudo que eu tenho hoje, meu marido, meus filhos, o que sobraria de mim? E a gente tá sujeito a isso, porque a vida é um sopro. A vida é um sopro. Meu marido saiu pra trabalhar agora, quem me garante que ele volta? E aí, o que sobra na nossa vida? É isso, Thalita, é não largar Jesus por nada, por nada. Acho que foi a Jéssica que falou aqui, eu não lembro se foi a Jéssica, que falou que ele tá há 3 meses te dando tratamento de silêncio, né? Eu já tive essa fase de deixar o emocional do meu marido me afetar. Eu só tava bem se ele estivesse. Então, se ele estivesse me tratando bem, se a gente estivesse numa fase boa, eu tava super feliz. Mas ele, com a cabeça cheia de problemas, uma certa instabilidade emocional, um minuto que ele baixava, que ele caía, pronto, acabava meu dia, acabava minha semana, acabava meu mês. E aí eu me vi morando em outro país, longe dos meus pais, longe dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos, de todo mundo, sozinha com meu marido e meus filhos. E aí eu falava assim, eu quero voltar, porque a gente não tá conversando, a gente não tá se falando, e aí como é que eu vou fazer? Se ele não tá bem, eu também não tô. E aí Deus veio e falou comigo de novo. Você tá buscando no lugar errado? A sua alegria não tem que estar nele. Deixa eu ver os comentários aqui, gente. É isso. A gente só quer dar amor esperando amor de volta. Gente, vamos fazer um momento aqui. Eu tô vendo que vocês estão conversando nos comentários, mas eu queria convidar vocês para um momentinho. Bem simples. Coisinha rápida. Posso começar? Se vocês estiverem em um lugar que vocês possam fechar os olhos, fechem. Fechem os olhos. Eu quero que vocês se imaginem tendo um momento com o Senhor. E façam isso no dia a dia de vocês. Fechem seus olhos. Quem quiser colocar a mão no coração, pode colocar. Respira fundo. E se imagina caminhando num deserto. Um deserto dourado. Como esses que a gente vê no filme mesmo, sabe? Só areia. O sol tá muito quente. O chão tá quente.
mas vocês estão sentindo o vento tocando o rosto de vocês. Um vento quente, mas é uma brisa. E a cada passo que vocês dão, vai levantando uma poeira nos pés de vocês. E essas poeiras, elas são memórias, essas poeiras, elas são culpas, elas são medos, essas poeiras são frases antigas que você ouviu, mas que ficou marcada no seu coração. E aí, um vento mais forte começa a soprar. E esse vento mais forte é o vento do Espírito Santo. E esse vento começa a levar embora tudo aquilo que já não te serve mais. Todas essas dores, todas essas tristezas, toda essa angústia, todo esse medo da solidão, esse medo de não conseguir, essa sensação de fraqueza. O vento vai soprando tudo para bem longe de você. E você segue caminhando, e aí lá na frente você vê uma tenda. E você continua caminhando até essa tenda, sentindo o vento do Espírito Santo soprando sobre você. E aí você entra na tenda. E dentro dessa tenda tem uma luz. Uma luz quente, uma luz aconchegante. E além dessa luz tem muito silêncio. Mas não é um silêncio de dor. É um silêncio de paz. Um silêncio de calmaria. E Deus está ali no meio desse silêncio. Deus é esse silêncio. E Ele não te pergunta o que aconteceu. Ele só olha para você e te diz: filha, filho, eu te trouxe aqui porque eu quero falar contigo. Não sobre o seu marido, não sobre a sua esposa. Eu quero falar contigo sobre você. E aí você se aproxima do Senhor. Deita no colo dele e diz: Senhor, eu não quero mais fugir do deserto. Eu quero que o Senhor fale comigo, Pai, até que só o seu amor seja suficiente. E vai pedindo isso pro Senhor agora: Pai, fala comigo. Senhor, fala no meu coração. Mostra, Pai, tudo aquilo que tem em mim que não é do teu agrado, Senhor. Me mostra, Pai, o que é que eu preciso fazer, Pai, para estar sempre na tua presença. O que é que eu tenho que fazer, Pai, para que o Senhor seja o centro da minha vida?
Fala ao meu coração, Pai. Eu tô aqui pra te ouvir. Eu já entendi que eu não tô sozinha nesse deserto, Pai. Eu não tô sozinho nesse deserto. Eu tô contigo. E se eu tenho, Senhor, eu não preciso de mais ninguém, Senhor Jesus. Fala ao meu coração, Pai. Fala porque eu quero te ouvir, Senhor. E se você já tiver terminado de falar com o Senhor, pode abrir seus olhos. E eu espero que o Senhor tenha te visitado verdadeiramente nesse momento. Eu espero que o Senhor tenha falado verdadeiramente ao teu coração nesse momento. E que você tenha conseguido ver a face do Senhor. Ver, enxergar que é só você que Ele quer. Ele não quer mais ninguém. E Ele te quer com as suas falhas. Ele te quer com os seus defeitos. Ele te quer ferida, magoada. Magoado, triste. Ele te quer com raiva. Ele te quer quebrado como você tá. Porque Ele é o oleiro. E Ele quer fazer um vaso novo. E se para fazer um vaso novo o Senhor precisa nos quebrar, amém. Amém, Thalita, amém. Eu também chorei, Karine. Eu espero que nós possamos ter esse encontro verdadeiro com o Senhor todos os dias, todos os dias. Porque é isso que Ele espera de nós. Ele quer conexão conosco todos os dias. Ele quer que nós tenhamos para Ele o tempo que nós temos para todas as outras coisas. Ele quer que nós desejemos a presença dEle como Ele deseja a nossa. Então que a gente possa buscar isso de todo o nosso coração. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Não só nos momentos bons. E, oh meu Deus, é por isso que Ele te permitiu estar nesse deserto agora. Porque se você estivesse num momento bom, muito provavelmente você não teria buscado Ele de todo o teu coração. Não teria. Então Ele te permitiu, Ele está te permitindo. Foi por isso que Ele te colocou nesse deserto. Então atravessa. Pega na mão do Senhor e atravessa. Passa por Ele. Se permite passar. Mas não tenta passar sozinho. Não tenta passar sozinho e nem queira ter ninguém, nenhuma outra pessoa do teu lado que não seja o Senhor nesse momento. É só Ele. Para todas as coisas é Ele. Sim, Paulo, o Espírito Santo nos faz companhia o tempo todo. O tempo todo, todos os dias das nossas vidas. Você não tá sozinha, Grazi. Você tá com o Senhor Jesus. Você não precisa de mais ninguém, amada. Mais ninguém. Ele tá contigo o tempo todo. Ele te atraiu pro deserto. Lembra disso. Toda vez que vocês acharem que tá muito difícil, toda vez que vocês pensarem, Senhor, tá muito difícil, repete essa frase. Senhor, tá muito difícil, mas foi o Senhor que me trouxe pra cá. Então, amém, eu vou ficar aqui enquanto o Senhor quiser que eu fique. Porque eu sei que o Senhor tá comigo. Eu não tô sozinho. Eu não tô sozinha.
Amém, Paulo, é isso. Pede pela presença do Senhor. Ele nos ajuda. O fardo dele é leve. Eu já tinha preparado tanta coisa pra falar, mas... Uma coisa que eu tenho feito todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo é: bom dia, Espírito Santo. Caminha comigo nesse dia. Bom dia, Espírito Santo. Inclusive tem um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. É muito bom. Ele eu acho que eu não tenho PDF, eu vou dar uma olhadinha depois. Tem alguns livros que a gente não consegue achar PDF pra baixar. E eu li o Bom Dia, Espírito Santo na minha adolescência. Eu devia ter ali meus 15 anos, por aí. Foi transformador. Sim, Thalita, nós precisamos de cura e essa cura só o Senhor pode nos dar. É isso, Paulo. Eu também. Bom dia, Espírito Santo. E antes de dormir, mesma coisa. Eu vou orar com os meus filhos, a mesma coisa. À noite, antes de dormir, eu sempre falo: Pai, obrigada porque o Senhor cuidou de nós durante esse dia. E o Senhor vai cuidar de nós durante essa noite. Nós cremos. Esse mesmo, Valzinha, do Benny Hinn. É maravilhoso. Nossa, foi assim, transformador na minha adolescência. Foi assim, acho que é uma das minhas primeiras experiências assim com Deus. Foi muito bom. Sim, Kaline. Mas olha, eu não lembro quem foi que falou aqui um pouquinho mais cedo no chat, mas não sei se foi o Paulo. Que nós possamos agir com essas pessoas que nos feriram como Jesus agiu com Judas. Gente, vocês têm noção de que vale ter tudo e não ter nada? É isso, Jéssica. Vocês têm noção que Jesus tratou Judas tão bem, que entre os discípulos, eles não sabiam de quem Jesus estava falando quando ele dizia que havia um traidor entre eles. Ele não sabia. Porque Jesus tratou Judas com todo o amor, como ele sempre tratou e como ele tratava todos os outros. Judas era amigo de Jesus. Amém, Valzinha, amém. Leia de novo. Eu preciso ler de novo também. Eu tenho ele até hoje, só que eu deixei no Brasil. Eu preciso pedir pra minha mãe mandar pra mim. Que eu fui procurar esses dias pra comprar e aqui na Espanha eu não achei. Eu queria dar ele pro meu marido ler. Sim, porque se forem pessoas que nós não amamos, Paulo, vai ser indiferente pra nós, não vai nos ferir. Só nos fere quando vem de alguém que a gente ama. É bem isso mesmo. Jéssica está perguntando pra mim como foi que eu passei por essa fase do silêncio. Do silêncio você diz de quem? Silêncio do meu marido? Então, Jéssica, graças a Deus, o meu marido, ele não tem nenhum vício. Graças a Deus, graças a Deus. Mas teve uma fase onde meu marido sempre gostou de sair pra jogar futebol com os amigos. Só que teve uma fase, essa fase no caso, antes da nossa separação, onde ele ia às vezes 2, 3 vezes na semana e ele chegava muito tarde. E eu me sentia exatamente como você. Eu ficava chateada, eu chorava, eu me desesperava.
Era muito ruim. Muito ruim. O deserto do meu marido foram 2 meses, Jéssica. Nós ficamos 2 meses separados. E fui eu que pedi pra ele sair de casa. Fui eu. Mas, depois que a gente reatou o nosso casamento, e aí que daí depois quando a gente teve essa fase do meu deserto, que foi o que eu falei no começo da live, que o meu deserto foi com meu marido dentro de casa, a gente tava muito afastado. Muito afastado. A gente começou com uma fase onde a gente brigava muito. E aí, só que eu sempre digo assim, que enquanto vocês estão brigando, até que ok, porque se vocês estão brigando é porque vocês estão incomodados e vocês querem mudar, vocês querem melhorar, querem continuar juntos. E só que aí depois a gente entra, por conta de todas essas muitas brigas, a gente foi se afastando e aí a gente entrou nessa fase onde a gente não tinha diálogo nenhum. A gente só falava do estritamente necessário. Das crianças, das contas, das coisas de casa, das coisas da rotina e assim, extremamente básico. Aí a gente falava assim, vamos sair só nós dois pra jantar? Vamos, nós íamos os dois jantar e assim, não tinha assunto, não tinha conversa. Ele sempre no celular, resolvendo algum problema de trabalho. E eu evitava pegar no celular, porque isso era algo que me incomodava, então eu dizia assim, bom, se eu não gosto que ele fique no celular enquanto nós estamos aqui jantando, eu também não vou ficar no celular, né? E assim... E aí, antes de eu passar pelo meu deserto, eu tentei... E quando eu digo passar pelo meu deserto, foi de Deus começar a falar comigo, a trabalhar em mim e me transformar de verdade para que eu pudesse mudar dentro do meu casamento e automaticamente meu casamento transformar, né? Eu tentei de tudo. Eu tentei conversar. Cada vez que eu chamava pra conversar parecia que era pior. Por quê? Porque aí entra aquilo que eu falei na live passada sobre diálogo. Eu não ia conversar pra tentar resolver o problema, eu ia conversar pra despejar as minhas frustrações. Eu ia conversar pra falar, você não escuta, você não quer saber como foi meu dia, você não me dá atenção, você só pensa em trabalho, você tá 24 horas no telefone, você só quer saber de jogar videogame, você não vem dormir comigo, você vem dormir todos os dias 2, 3 horas da manhã porque você fica jogando videogame. Então assim, eu ia pra conversa pra isso. Nós mulheres, infelizmente, nós somos muito reclamonas. Pois é, Jéssica, eu tava nesse ponto, que eu pensei isso, eu falei, Senhor, eu vou me separar e eu vou voltar pro Brasil. Isso nós estávamos em Portugal, já há 2 anos atrás. Eu falei, Senhor, eu vou me separar e eu vou voltar pro Brasil, eu não quero isso aqui mais. Eu quero estar perto da minha mãe, estar perto do meu pai, aqui eu tô sempre sozinha, ele não sai comigo. Amém, Val, amém, glória a Jesus. Isso é o que eu mais quero. Eu quero muito falar pra quem tá passando por esse processo difícil, eu quero muito. Mas eu quero muito que o Senhor me ajude a alcançar quem ainda não casou. Principalmente quem ainda não casou. Porque eu falo que se eu soubesse tudo isso que eu sei hoje, desde lá de trás, teria sido tanta coisa diferente na minha vida. Eu creio que Deus tem um propósito, eu sei que Deus tem um propósito. E talvez não, eu acredito que eu tenha passado por tudo que eu passei para que eu possa estar aqui hoje falando para vocês. Mas se eu for pensar no sofrimento que eu passei, se eu soubesse tudo isso lá atrás, não teria passado. É o tipo de coisa que eu falo desde já para os meus filhos. Desde já. Desde já eu falo pro meu filho o quanto é importante ele ser carinhoso, ele ser atencioso, ele conversar. Meu filho tem 6 anos. Sexta-feira eu fui sair com meu marido, eu me arrumei, ele virou e falou assim pra mim, nossa mãe, onde você vai linda desse jeito? Eu falo pra ele que ele tem que fazer xixi e abaixar a tampa do vaso sanitário. Desde já eu falo tudo isso. Falo tudo isso pra minha filha. Eu falo muito isso pra minha filha. Começou a namorar. Viu que ele não é o tipo de homem que você quer pra você? Termina. Namoro foi feito pra acabar.
Depois que casar, não. Mas enquanto você estiver namorando, você pode terminar quantas vezes você precisar. Então, amém, Val. Eu creio que você está aqui para se preparar para isso. Como eu consegui voltar a ter diálogo, Grazi, então. Eu só consegui voltar a ter diálogo quando eu comecei a olhar para o meu marido de uma maneira diferente. Só que esse olhar para o meu marido de uma maneira diferente passou por primeiro olhar para mim. É isso, Jéssica. Eu também, eu relevei muita coisa no namoro. E aí depois eu sofri muito quando a gente casou. Eu já falei isso aqui em outras lives. Hoje eu não troco meu marido por homem nenhum nesse mundo. Não troco. Hoje ele é o marido assim que eu pedi pra Deus. Com as falhas, com os defeitos, porque ele é humano. Mas eu não troco meu marido hoje. O homem que eu tenho hoje do meu lado, eu não troco. Mas foi um homem que Deus forjou. Depois de nós já estarmos juntos há 5 anos. Então os 5 primeiros anos eu sofri muito. Entende? Então, foi a Jéssica que a Grazi, né? Como que eu voltei a ter diálogo? Eu comecei a olhar para o meu marido de uma maneira diferente a partir do momento que eu comecei a olhar para mim de outra maneira. E foi aquilo que eu falei, que Deus começou a me apontar, né? Porque eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, Deus, eu não quero mais, eu vou voltar pro Brasil. Aqui eu tô sempre sozinha, porque ele não conversa comigo, ele não faz nada comigo, ele não me dá atenção, ele tá sempre trabalhando, aquela reclamação. Eu só reclamava pra Deus. Deus, eu não quero mais, Deus, eu não aguento mais, Deus, eu quero ir embora, Deus, eu quero voltar pro Brasil, eu quero estar perto da minha mãe, Deus, eu não quero isso aqui mais. Eu não sei por que eu larguei tudo lá e vim pra cá, atrás de um homem que não me dá atenção, que não me dá carinho, que não... Eu tô sozinha aqui, pra que eu vim pra cá? Eu falava isso pra Deus. E aí Deus começou a falar assim pra mim, filha, será que você fez tudo mesmo? Porque eu falava isso, né? Deus, eu tô aqui, eu faço tudo pra esse homem. Olha a prova de amor que eu dei. Eu larguei tudo que eu tinha no Brasil pra vir pra cá com ele. E pra quê? O que eu recebo em troca? Paulo, não é que tal seja mais fácil. O Paulo perguntou o seguinte, Carol, uma restauração é mais fácil morando juntos do que estando separados de casa, né? É e não é. Por quê? Porque como você tem contato diário com a pessoa, ela consegue notar mais fácil a transformação em você. E você tem mais oportunidades de servir, porque você tá ali no dia a dia com a pessoa. Mas, se você for uma pessoa que não vai conseguir suportar essa situação de estar separado dentro da mesma casa por muito tempo, talvez isso também não seja bom, porque vai acabar afastando vocês ainda mais, se você ainda não estiver verdadeiramente posicionado em Jesus, entende? Carol, tô conhecendo um homem, mas ele tá num nível espiritual mais elevado que o meu. Amém, Val! Amém, mulher! Isso é o que a gente espera. A palavra de Deus diz que o homem é sacerdote do seu lar. É ele que vai te conduzir espiritualmente. Amém. Isso não é problema, muito pelo contrário. Que você possa buscar o mesmo nível espiritual que ele, juntos. Amém. Maravilhoso. Maravilhoso. Ah lá, é o que a Jéssica tá falando, Paulo. Ó, em casa tô achando pior pelo desprezo e o silêncio. É isso, entendeu? Às vezes a gente não tá preparado pra lidar com isso. Entende? Paulo, vou falar pra você mais uma vez. Amém, porque você consegue enxergar isso. Mas não se culpe. Você ainda não era conhecedor da palavra. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhecer a Jesus vai estar no caminho pro Pai. Você ainda não me conhecia. Não era teu momento ainda, agora é. O Senhor te chamou. E eu tenho certeza que Ele tá te guiando. Então, Grazi, eu só consegui olhar para o meu marido dessa maneira diferente quando eu comecei a olhar para mim dessa maneira diferente. Começar a olhar... A gente olha muito para os erros do outro, mas a gente não olha para os nossos. E aí, quando Deus começou a me tocar, filha, tem que mudar aqui,
tem que mudar aqui, tem que melhorar aqui. Quando o Senhor começou a me apontar as minhas falhas, eu comecei a olhar para as falhas do meu marido de uma maneira diferente. Gente, nós somos muito reativos. Então, muitas vezes, a maneira como meu marido me tratava era por culpa minha. Era a maneira dele de reagir a algo que eu fazia. Então, eu era essa pessoa que eu só criticava, eu só reclamava, eu não elogiava, porque também não criticar, mas não elogiar não resolve. Só criticar, só não criticar não é suficiente. Eles precisam enxergar que a gente tá vendo o que eles estão fazendo por nós. E aí, como eu falei, o meu marido fazia essas greves de silêncio e eu ficava no pé dele, fala comigo, o que tá acontecendo? Porque você tá assim, fala. Eu pressionava tanto ele pra ele falar, mesmo ele não querendo, que ele explodia. Parecia uma bexiga, um balão. Pegava a bombinha e enchendo. A hora que chegava no limite, ele explodia. E aí ele despejava tudo em cima de mim. É por causa disso, e falava. E aí, eu saía muito ferida dessas conversas. Porque eu queria que ele falasse, mas quando ele falava, eu não estava preparada para ouvir. Eu me doía. Aí eu me sentia injustiçada. Ai, que absurdo ele tá falando isso de mim. Parece que ele não enxerga tudo que eu faço. Que eu larguei tudo no Brasil. Na minha cabeça só ficava isso. Eu larguei tudo no Brasil pra vir atrás dele. Pra ele realizar o sonho profissional dele. E agora ele me trata assim. Então eu me colocava nesse papel de vítima. E aí quando Deus começou a tocar nas minhas falhas e me mostrar, foi muito engraçado, porque assim, eu comecei a conseguir ouvir o meu marido quando ele despejava, porque como eu falei, meu marido não era muito de conversar. E aí começou a acontecer que aí quando ele despejava em cima de mim, eu comecei a ouvir sem reagir. Então quando ele vinha e despejava tudo aquilo que ele estava engasgado, que estava incomodando ele em cima de mim, ao invés de eu ficar ofendida e ficar mais brava ainda, eu comecei a pegar um caderno e anotar o que ele tinha reclamado naquela conversa. Ele reclamou disso, eu anotava. E aí eu falava pra Deus, Deus, diante disso tudo que meu marido me falou, fala comigo, me mostra. E aí Deus mostrava. Eu conseguia olhar pra mim e enxergar, nossa, ele tem razão. E aí, Grazi, as coisas começaram a mudar porque eu comecei a enxergar ele de uma maneira diferente nesse sentido. Diante de todas as queixas que ele me fazia, eu conseguia olhar pra ele e falar assim, poxa, ele tem razão. Por que ele ficava tão absorto no trabalho? Além do fato de que ele estava dando o melhor dele no trabalho para que ele fosse bem sucedido e pudesse nos dar, financeiramente falando, tudo aquilo que ele acha que nós merecemos, fosse um passeio, fosse uma roupa, fosse uma melhoria na casa, fosse um carro, que nós ficamos em Portugal 1 ano e meio sem carro. Era para isso que ele trabalhava tanto. Não era só porque ele queria ser bom no trabalho dele e crescer na carreira dele. Até porque ele queria crescer na carreira dele para nos dar uma vida melhor. Então, quando eu comecei a enxergar isso, eu comecei a olhar para ele de uma maneira diferente, com um olhar de admiração. Eu sempre admirei, meu marido é técnico de vôlei. Ele é treinador de vôlei, então ele dá os treinos, daí tem os jogos, as meninas ganham. Em Portugal ele chegou na final 4, que ele ficou entre os 4 melhores de Portugal todo, na liga feminina da idade que ele treinava, que eram as meninas de 14, 15, 16, se eu não me engano. E toda vez que eu ia assistir os jogos dele, gente, eu ficava lá assim na arquibancada, babando no meu marido, que eu acho a coisa mais linda. O quanto ele tem de conhecimento sobre o trabalho dele, de conhecimento técnico sobre vôlei. Eu não entendo nada de vôlei, mas eu fico
de queixo caído vendo ele falar sobre. E quando eu via ele lá, com a prancheta, e mudando, e fazendo troca das meninas, quando eu via ele trabalhando nos jogos, eu ficava muito admirada. Eu falava pra ele... eu não falava isso pra ele. E aí eu comecei a falar isso pra ele. Amor, eu adoro assistir seus jogos, eu acho tão lindo quando você tá lá com as meninas. É tão lindo ver o quanto você entende seu trabalho, tenho tanto orgulho disso. Acho tão sexy. Eu falava pra ele, nossa, acho tão sexy quando você tá lá todo concentrado no jogo com a sua prancheta. É falar, então é falar. Então aí eu comecei a olhar pra ele de uma maneira diferente, enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então quando ele não estava me dando atenção ali naquele momento, eu entendia a importância daquilo pra ele, do trabalho pra ele. Eu comecei a entender o quanto era pesado pra ele o medo de faltar dinheiro dentro de casa. Afinal, ele nos tirou do Brasil, eu e os nossos filhos, pra vir pra cá. Já pensou se ele deixasse faltar alguma coisa? Olha o tamanho da preocupação que ele tinha na cabeça dele. A gente longe de todo mundo. Longe de todo mundo, só nós aqui. Aí, baseado nisso, eu comecei a entender por que ele ficava tanto tempo no videogame. Ele me explicou, amor, o videogame pra mim é uma terapia. Quando eu tô lá jogando videogame, parece que os problemas do trabalho começam a se resolver sozinhos, assim, na minha cabeça. É um momento que a minha mente alivia. E aí eu comecei a fazer o quê? Ao invés de brigar, porque ele tava jogando videogame, eu pegava meu livro, ia lá e sentava na sala do lado dele, enquanto ele colocava meus pés assim em cima das pernas dele e ficava lendo meu livro enquanto ele tava jogando videogame. Aí a gente tem uma rotina um pouco desajustada por conta de horário, porque ele dá treinos à noite, por exemplo. Hoje ele foi dar treino agora às 5 e ele dá treino até 11 horas da noite. Então quando ele chega em casa, as crianças já foram deitar e eu já tô assim, né? Morrendo, porque eu levanto cedo pra fazer a rotina de escola das crianças. Então aí eu ficava com ele lá na sala até ali o meu limite de horário. Aí a hora que eu via que eu já não ia conseguir mais, eu falava assim, amor, eu vou deitar, você vem comigo? O dia que ele tava de bom humor, ele falava assim, vamos, gente, tô saindo. Desligava o videogame, que ele joga online, e a gente ia deitar junto e pronto. Aí era o nosso momento. Agora o dia que ele tava muito estressado, ele falava assim, amor, daqui a pouco eu vou, tá? E eu falava assim, tá bom, meu bem, fica aí. A paz, Liliane, seja bem-vinda. Paz, Gustavo. Exatamente, Gustavo. É sempre com Jesus. Sempre se apegando a ele pra gente conseguir fazer as coisas da melhor maneira. Aí outra coisa que acontecia muito era isso dele não conversar. Eu não entendia por que ele não conversava. E aí eu comecei a olhar e a escutar quando ele falava as coisas pra mim. Explicava o porquê. Nós temos criações diferentes. A paz, Gustavo, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Que o Senhor te conserve assim. Parabéns pela tua vitória em Jesus. Eu creio que você está liberto de tudo isso. Mas é um dia de cada vez. A paz, Keila, boa tarde, seja bem-vinda. É isso, Paulo. Mas foi só quando eu me permiti. Só quando eu falei assim, chega de querer ter razão. A gente não consegue. É aquilo que eu falei na live passada. Quando a gente começar a olhar para o nosso marido, para nossa esposa como carne da nossa carne, a gente vai parar de brigar. Porque a gente vai entender que quando eu tô brigando com ele, eu tô brigando comigo mesma. Quando eu tô fazendo mal para ele, eu tô fazendo mal para mim mesma. Nós não somos inimigos. A gente não tá competindo um com o outro. Nós somos um. Eu sou bom em uma coisa, ele é bom em outra coisa e juntos nós somos melhor ainda. É isso, temos que andar na mesma direção, Liliane. E eu creio, Paulo, que vocês vão chegar sim, porque você agora está buscando de todo o teu coração e o Senhor vai te liberar todo esse entendimento. É um processo. Gente, eu tô há 10 anos com meu marido, quase 11.
É isso, Thalita. É a gente ter por eles o amor que Jesus tem por nós. Misericordioso, verdadeiro. Kaline, mas é claro que é com você que Deus está tratando. Se Deus tiver que tratar com o teu marido, é o processo dele com o teu marido. E Deus tem uma forma de tratar com cada um, porque nós somos pessoas diferentes. Mas Deus nos conhece, então Ele sabe onde Ele tem que tocar em nós. Ele sabe como Ele vai chamar a nossa atenção. Todo casal tem luta. Gente, não pensem que porque hoje eu tenho esse conhecimento que eu tenho esse entendimento que eu tenho, que a gente não tem lutas. Eu falei com vocês aqui na live de terça-feira, eu comentei que a gente teve perrengue final de semana, é natural. Como eu falei, nós somos pessoas diferentes, totalmente diferentes, criados diferentes, vivendo dentro de uma mesma casa. Eu, às vezes, ainda brinco com meu marido, que eu não sei o porquê que nós casamos. Eu não sei porquê que a gente ficou junto. Porque a gente não tem quase nada em comum. Nós somos muito diferentes um do outro, na maioria dos aspectos. Meu marido é apaixonado por vôlei, ele respira vôlei, é a vida dele. Eu não entendo nada de vôlei. Sou péssima de vôlei, tenho uma coordenação motora horrorosa. Mas eu amo correr. Meu marido não gosta. Tem o joelho lesionado por causa do vôlei, ele nem consegue correr. Ele é professor de educação física, detesta academia. Eu amo academia. Ele adora jogar videogame. Eu não curto. Às vezes eu jogo pra fazer um agrado pra ele, mas eu não gosto. Eu fujo de videogame. Me irrita quando eu não consigo passar as fases. Meu marido adora assistir séries. Eu gosto de ler livros. Eu adoro praia, amo ir pra praia. Meu marido odeia sol e areia. Nós somos muito diferentes. Acho que o que nós temos em comum é o fato de nós sermos extremamente comunicativos, sermos muito alegres, apesar de que eu sou bem tranquila, ele é totalmente estressado, todo agitado, assim. Eu tô sempre o tempo todo, amor, calma, amor, vem cá, amor, respira, amor, não precisa estressar com isso. Mas por que você tá brigando por isso de novo? Eu tô o tempo todo puxando o pezinho dele. Ele é extremamente sonhador e eu sou pé no chão. Então é engraçado porque ao mesmo tempo que nós somos diferentes, a gente se complementa. Eu sou totalmente emoção, ele é razão. Eu adoro gastar dinheiro, comprar roupa. Ele já prefere guardar. Adoro uma roupa nova, ele odeia comprar roupa. Se deixar, ele anda com as mesmas roupas 10 anos. As camisetas dele vão ficando velhas e eu vou dando embora. Daí ele vem assim, amor, cadê aquela camiseta minha? Eu falo assim, então, eu dei embora. Eu falo pra ele, amor, vamos comprar calça jeans? Tá precisando comprar calça jeans? Amor, vamos comprar cueca? Ele não liga. Em compensação pra nós, se ele pudesse, ele comprava o mundo. Então é isso, é a gente começar a ter esse olhar para nós, para os nossos defeitos primeiro. Trabalhar em nós primeiro. Para que depois a gente consiga enxergar o outro. E atender às necessidades do outro. E aí, quando a gente começa a atender as necessidades do outro, ele começa a ter ainda mais vontade de atender as nossas. Eu não sei se isso é de todo homem, Keila. Meu marido é assim também. É uma luta. Às vezes, esses dias ele falou assim, nossa, eu tô precisando de uma roupa. Como ele é professor de educação física, ele tá basicamente 24 horas por dia com roupa de esporte. Bermuda da Nike, assim, de tactel, e camiseta e tênis e meia. Basicamente isso. E aí o patrão dele daqui anda todo bem vestido, assim.
às vezes de calça jeans, às vezes de calça social, mas sempre de calça, camisa polo ou camisa mesmo e sapato. E aí ele começou a falar pro meu marido, todas as vezes que a gente saía pra fazer alguma coisa junto das nossas documentações que a gente tá fazendo, de escola das crianças e tal, ele falava assim, pô, mas você tá de novo com essa roupa tal, você precisa andar mais bem vestido, não sei o que, ó, você precisa parar de andar assim junto comigo. Aí um dia a gente fomos no shopping e aí compramos roupa pra ele pra passar. Aí o patrão dele falou assim, você precisa comprar roupa pra passar as festas de Natal, as festas de Navidad, como se diz aqui na Espanha. E aí a gente foi lá comprar, mas é uma luta, porque assim, ele entra na loja e ele não gosta de nada, não gosta, não quer. Agora se entrar na loja da Nike, meu Deus, aí ele se encontra ali dentro. Não é? É isso, Keila. Então, quando a gente começa a entregar pro outro aquilo que o outro precisa, automaticamente ele passa a ter vontade de entregar mais pra nós. Então, quando eu parei de ser chata, de reclamar de tudo, de brigar, o meu marido começou a ser mais calmo, mais paciente, a querer passar mais tempo comigo, a querer me agradar, sem um motivo específico, sabe? Então, eu até comentei aqui na live passada, tenho um creme de cabelo que eu gosto de usar, que eu comprava muito em Portugal, e aqui ele tá procurando igual maluco pra comprar, pra mim, e não tá achando nas lojas físicas. Mas ele já saiu umas 3 vezes pra procurar esse creme pra mim, sem eu precisar pedir. Só porque ele sabe que eu gosto e porque ele viu que o meu acabou. Sabe? Então, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. E quando a gente enche o tanque do amor dos nossos maridos de amor, eles não têm amor pra nos entregar. E aí eu entendo que em determinados momentos, por exemplo, pra quem tá passando pelo deserto agora, a gente tá com o nosso tanque do amor vazio. Então como é que a gente se pergunta assim, né? Eu mesmo falava isso pra ele, como é que eu vou te dar amor se eu não tô recebendo? A gente vai buscar esse amor em Jesus. O melhor amor que tem, o maior amor que tem. E aí a gente vai se abastecer do amor do Senhor, pra que a gente tenha amor pra entregar pros nossos parceiros. É só em Deus. É tudo em Deus. E Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Ele nos sustenta a todo tempo, em todas as coisas. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá mansidão. Então até hoje o meu marido tem dias que ele tá estressado. E aí quando eu vejo que se eu bater de frente, se eu responder vai dar uma briga, eu me calo. Mesmo que ele tenha sido grosseiro, porque eu sei que não é por querer. A hora que eu vejo que ele tá estressado, eu... Tá bom, amor. Tá aqui seu jantar. E ó, tenho que ir pro quarto. E deixo ele lá. O tempo dele vai passar. Vai adiantar eu bater de frente e eu brigar? Não, eu só vou gerar uma discussão. Não vai resolver nada. Não vale a pena. Amém, Thalita. Você vai conseguir. Você vai conseguir. E é bem isso. A gente se vê tão cheio do amor do Senhor, dessa paz do Senhor, que parece que nada nos abala. E quando eu digo que nada nos abala, não estou dizendo que nós não ficamos tristes. Porque como eu comentei na live de terça-feira, que eu e meu marido, a gente deu uma estranhadinha, eu fiquei triste, claro que eu fiquei. Mas eu não me deixei abalar. E eu não despejei essa minha frustração, essa minha chateação em cima dele. Só porque foi ele que me chateou, eu tinha que magoar ele de volta? Não. Eu entendi o porquê que ele tinha ficado chateado. Pedi perdão pra ele e vim pedir perdão pro Senhor. Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu não o chateei porque eu quis. Não foi intencional. Foi um passo que eu dei sem calcular. Foi algo que eu fiz que ele se entristeceu. Mas o Senhor conhece meu coração, sabe que não foi minha intenção. Então acalma o coração do meu marido para que ele entenda isso também. Isso foi sábado à noite. Eu deixei ele no tempo dele. Vim fazer minhas coisas, vim orar, vim ler meu livro.
Fui lá, fiz jantar, ofereci pra ele, vim dormir. No domingo eu levantei, fui pra igreja. Quando eu voltei da igreja no meio da tarde, pronto, estava resolvido. A Thalita falou, a maior luta do deserto são as vozes contrárias em nossa mente e a circunstância desfavorável. É por isso, Thali, que a gente tem que olhar para Jesus e não para a circunstância. Vocês lembram quando Jesus estava andando sobre o mar e Pedro quis andar também? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre o mar. Na hora que ele olhou para o mar, ele caiu, ele afundou. Então a gente não pode olhar para a circunstância. Tem que olhar para o Senhor o tempo todo. Boa tarde, Beatriz A Paz, seja bem-vinda. Gabi, ore pela restauração do seu casamento, sim. Mas tendo em mente, tá? Gente, peraí que a minha filha tá me ligando. Eu falei, Gabi, pra você orar pela restauração do seu casamento, sim. Mas lembrando que essa restauração começa por você. Essa restauração tem que acontecer em você primeiro.